Pergunta sobre o alcoolismo. Como saber se passou do socialmente e sobre o tratamento? Ela até fala aqui da Casa da Misericórdia aqui. Como saber se uma pessoa passou do socialmente no alcoolismo? Isso é muito boa a pergunta, muito bom. A gente acompanha alguns pacientes lá na Casa da Misericórdia, né? Essa realidade do álcool, das drogas, né? Infelizmente, destrói muitas famílias. E a gente percebe alguns padrões de etilismo, né? De alcoolismo. Não existe um limite bem definido para você dizer que o paciente é alcoólatra ou não. Lógico, existe alguns padrões que indicam que o indivíduo já está começando a ficar dependente do álcool, né? O álcool ele tem a dependência química, a dependência psicológica, né? Dependência química é aquele indivíduo que parou de usar, já começa a sentir sintomas no corpo, aquele abstinência, tremores, né? Para você chegar a esse ponto, eu acho que é uma quantidade muito alta por um tempo prolongado, né? Então, existe o padrão, esse padrão de bebedor, que é o bebedor, vamos dizer assim, aquele bem clássico e que todo mundo tem em mente, que é o papudim, né? Que o povo chama, que é aquele que a gente vê na rua, o cara vive embriagado no meio da rua. Então, esse aí é o que todo mundo identifica, né? Mas existem outros que são silenciosos, né? É o etilista que não reconhece o seu vício, que ele não consegue ter prazer sem o álcool. Por exemplo, aquele cara que bebe todo final de semana, né? Ele não é aquele padrão de etilismo forte e químico do cara que bebe 1 litro de cachaça todo dia. Mas ele tem uma dependência psicológica. Por quê? Se ele passa um final de semana e ele não bebe e dá um tédio nele, o final de semana para ele não tem tanta satisfação sem o álcool, ele já pode estar ali já com a suspeita forte que ele tem alguma dependência psicológica, né? E a gente vê muita gente assim, né? Muita gente assim. E não é que ele fique sempre assim. Tem pessoas que passam a vida inteira assim, por alguma coisa acontece, é o padrão que a gente vê lá na casa. A pessoa é um bebedor de final de semana, aquele cara que bebe socialmente, não se considera alcoólatra, né? E acontece alguma coisa, a mulher deixa, toma um chifre, acontece alguma coisa na vida dele que ele, pronto, aí ele cai de vez no álcool. Ele vira, esse cara que a gente vê como papudinho, ele não começa assim. A gente vê o cara ali bebendo todo dia 1 litro de cachaça, ele não começa daquele jeito. A gente vai ver a história desses pacientes. Eles começam como bebedor de final de semana. Sim. Eles começam bebendo de final de semana, socialmente e tal. E aí sempre tem alguma coisa ali que acontece na vida do cara que o cara mergulha no álcool como uma saída, como se fosse uma fuga, né? E o cara vai se afundando cada vez mais. No caso do álcool, e aqui trazendo também a questão da droga, se a pessoa tem em casa alguém sofrendo com alcoolismo ou também sofrendo com a questão da drogadição, o profissional diretamente ligado para a pessoa levar essa pessoa inicialmente é o psiquiatra? É possível o psiquiatra levar um tratamento para alguém que está sofrendo com a droga, com a bebida? Seria o primeiro passo? Qual seria o caminho? A especialidade que cuida, né, dos usos abusivos de substâncias é a psiquiatria, né? Certo. Existem algumas medicações que ajudam, né, que dão esse suporte. É possível ter também medicação? Tem tratamento, né? É muito, muito delicado, muito complicado, porque é uma condição que depende muito da vontade da pessoa. Né? Não há, assim, uma pílula mágica que vai tirar ele do... Então, assim, existe muito... questão da vontade, né? Quando a pessoa tem interesse, a gente pegou já gente lá com um nível de dependência altíssimo do crack, que eu acho que é uma das piores drogas que tem. Sim. E o cara foi persistente, chegou lá querendo se curar, né? E a gente conseguiu, tem vários exemplos lá na Casa da Misericórdia, né? De pessoas que conseguiram se livrar, né? Do crack, que é vamos dizer assim, pior do que o álcool. E pela vontade, né? Assim como tem gente que chega, que ela tá mais ou menos, não tá ali, vai para dar satisfação à família, não tá muito afim de se recuperar, aquele geralmente não passa um mês na casa, né? Então, existe muito a questão da vontade, né? E também da graça, vamos dizer assim, né? Do indivíduo conseguir se livrar através da graça, porque é uma doença mesmo, assim, é uma dependência que o cara fica escravizado, né?
fica escravizado. Mas é possível um tratamento. A pessoa querendo, estando aberta, é possível um tratamento. Possível.